Sejam todos bem-vindos à quarta aula do nosso curso Célula Movimento, módulo 2. Hoje nós continuaremos a tratar sobre o assunto evangelismo por amizade. Como eu falei, nós vamos estar alternando, algumas aulas falam de liderança e outras de evangelismo por amizade. E hoje, mais uma vez, vim dar sequência à aula 3, que a gente começou a tratar de evangelismo por amizade. Nas próximas 2 aulas, Maurício vai estar ministrando, eu estarei em Taiwan, participando de um encontro de lideranças do movimento de células em várias partes do mundo, e lá estarei representando o movimento no Brasil, mas o Maurício estará conduzindo as 2 próximas aulas, e o tema a ser tratado será, voltaremos a falar de liderança. Mas hoje nós vamos continuar a falar de evangelismo. Deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Essa aula é uma continuação da aula passada, e hoje nós vamos estudar alguns conteúdos do pastor Ralph Neighbour Jr., quando ele fala de como alcançar incrédulos, ou como alcançar pessoas tendo em vista esse evangelismo por amizade. Eu começo com esse pensamento do pastor Beong, quando ele diz assim: se você quiser ter um estilo de vida de evangelismo por amizade, se você quer uma pessoa focada em alcançar vidas por meio de relacionamento, por meio de amizade, você precisa abrir 4 coisas na sua vida. 4 coisas você precisa se dispor a abrir para que você possa se tornar esse evangelista que visa alcançar pessoas por meio de relacionamentos, por meio de amizade. Então, ele vai dizer que a primeira coisa, você precisa abrir o seu coração. Se o seu coração não estiver aberto para isso, você não vai se envolver com o evangelismo. Você não vai evangelizar ninguém, você não vai, de fato, se envolver nessa obra discipular. Então, a primeira coisa é que você abra o seu coração, que você deseje ser um evangelista, que você deseje ser alguém que alcance vidas, que você deseje agradar ao Senhor. Isso tem que ser um desejo do seu coração, uma busca, que o seu coração se abra. Se o coração diga: Senhor, eis-me aqui, usa-me, eu quero ser o teu instrumento, eu quero alcançar pessoas. Então, primeiro, abra o seu coração. Outra coisa que você precisa abrir, segundo Beong, é abra sua casa. Relacionamento é feito na intimidade da casa, para o relacionamento. Então, você vai abrir a sua casa para conviver com essa pessoa. Então, abra sua casa para receber essas pessoas que você está investindo, essas pessoas que você deseja criar vínculo, que você deseja que ela conheça Jesus. Antes de conhecer Jesus, que ela conheça você, que ela tenha um relacionamento com você. Então, abrir a casa é convidar para essa intimidade, esse relacionamento, essa amizade. Então, abra sua casa. Outra coisa que o Beong vai dizer que precisamos abrir é a sua carteira. Abra a sua carteira. Então, invista, abençoe essa pessoa que você quer alcançar. Sirva ela. Demonstre um amor prático naquilo que ela precisar. Faça um bolo e dê a ela, né? Dê um presente para ela. Compre um livreto, uma Bíblia, um livreto de estudo bíblico ou uma Bíblia. Invista nessa pessoa, ajude ela nas suas necessidades. Ou seja, demonstre um amor prático por essa pessoa. E uma quarta coisa é abra a sua geladeira, né? Então, compartilhe a sua vida, traga ela para uma intimidade ao redor da mesa, né? Comam juntos, caminhem juntos, tenham um relacionamento, que isso vai abrir pontes para que essa pessoa conheça o Jesus que você serve, conheça a sua vida e seja influenciada pelo evangelho que você vive, o poder de Deus que tem transformado a sua vida. Tá? Então, 4 dicas bem simples do pastor Beong
para termos um estilo de vida de evangelismo por amizade. Vamos entrar agora no estudo de Ralph Neighbor. Ralph Neighbor vai trazer essa pergunta: como eu posso conhecer a pessoa que estou evangelizando para falar o certo na hora certa? Existem tipos de pessoas. Quais são as questões envolvidas no evangelismo, né? Diante das pessoas que eu estou tentando evangelizar? E o que falar para essas pessoas? O que fazer para conseguir alguma influência e resultado? Ralph Neighbor vai explicar, primeiro com algumas perguntas, né, que devemos fazer na reflexão em relação às pessoas que são alvo do meu evangelismo. Então, uma pergunta: essa pessoa que eu estou querendo evangelizar, ela é aberta à mensagem do evangelho ou ela é uma pessoa fechada? Ela está aberta, ela tem interesse na palavra de Deus ou ela não tem interesse? Ela tem interesse de conversar assuntos espirituais, assuntos a respeito de Deus e de Jesus Cristo? Se sim, existe um caminho para você seguir. Se ela não está aberta, se ela está fechada à mensagem do Evangelho, existe um outro caminho a seguir. Uma outra questão: essa pessoa que você está tentando evangelizar, ela é aberta a você? Ela quer a sua amizade? Ela gosta de estar perto de você e ela quer criar um vínculo com você? Ou ela é fechada a você? Ela não gosta de você, não vai com a tua cara, ela não tem interesse de conviver com você e ter um vínculo com você. Essa questão também é importante. De acordo com essa resposta, com o que você percebe nessa pessoa que você quer alcançar, isso aqui também vai definir alguns caminhos que você vai precisar seguir. Uma outra pergunta: como é o interesse dela pela mensagem do Evangelho? E aí você vai perceber variações. Tem gente que está muito interessada, tem gente que está pouco interessada e tem gente que não tem nenhum interesse pela mensagem. Essas questões também devem nos direcionar sobre o que fazer com essas pessoas. Mais uma pergunta: essa pessoa que você deseja alcançar, você percebe que ela está próxima a tomar uma decisão a Cristo, próxima, ou ela já está pronta para entregar a vida a Cristo, para tomar a decisão, para ser aquilo que já está pronto para a colheita? A seara já está pronta. Essa seara aqui, essa pessoa que eu quero alcançar, já está pronta para ser colhido, né? Para que ela receba Jesus? Porque isso aqui também é importante. Tem gente que ainda não está pronta, ela está próxima, mas não está pronta não está madura o suficiente. Tem outros que já estão maduros, já está no ponto de colher. Então, aqui são algumas questões que Ralph Neighbor ele vai tentar trabalhar por meio do seu treinamento a esse respeito de evangelismo por relacionamento, tá? Então, ele vai explicar por meio de uma pirâmide de reação. Essa é a pirâmide que ele criou, em que ele tenta responder a todas essas questões que a gente acabou de ver, e ele consegue organizar em 5 tipos de pessoas ou 2 tipos de reações de uma maneira mais genérica, né, geral, 2 tipos de reações e 5 tipos de pessoas, né? Que seria o incrédulo tipo A, ou descrente, né, aquele que está aberto, é o tipo A, aberto para a mensagem do Evangelho, e o tipo B é aquele que está fechado para a mensagem. Para cada situação dessa, nós vemos, ele exemplifica esse tipo de pessoa. Então, na base da pirâmide, e a base é maior, então o maior número de pessoas estão nessa base, e o mínimo está lá no topo da pirâmide. Lá na base, onde está a maioria das pessoas, ele considera que são pessoas que não têm muito conhecimento do Evangelho. Ela tem pouquíssimo conhecimento do Evangelho. Para ela, batista ou budista são diferentes caminhos para o mesmo lugar. Em outras palavras, qualquer religião leva a Deus. Para ele, tanto faz. Importa que você siga seu caminho, escolha a sua religião. Existem várias religiões boas, escolha a sua.
e ele não faz muita distinção. Contanto que você tem uma fezinha, né? Talvez, siga a sua fezinha, tá bom demais, né? Ou então é o tipo de pessoa que cada um não se discute, né, sobre religião, cada um vive a sua religião e tá tudo bem, né? E é uma pessoa que não está nem aberta, né, a essa mensagem do Evangelho, porque para ela tanto faz, né? Já na segundo degrau da pirâmide, são pessoas que têm algum conhecimento do Evangelho, mas não é receptivo a essa mensagem. E aí ele diz que existem dois problemas para essa pessoa. Ou ele conhece um cristão, ou ele não conhece um cristão. Nesse caso, ele não é receptivo à mensagem e, de alguma forma, ele não, por não conhecer, ele não conhece um cristão, isso não ajuda ele a entender o que significa ser um cristão e viver essa mensagem do evangelho. Isso não ajuda se ele não conhece. Ninguém está pregando para ele, né, também. E ninguém está sendo modelo de fé para ele seguir. Ninguém está ajudando ele a encontrar Jesus. Agora, se ele conhece, outro problema é que ele pode conhecer um cristão que não faz a diferença. Um cristão que não se importa, que não prega o evangelho para ele, que não dá um bom testemunho. Então, isso atrapalha a pessoa até de se achegar a uma igreja, ao evangelho e a Jesus Cristo, tá? Aí ele tem um terceiro tipo de pessoas, né? Um pouco mais acima nessa pirâmide, ainda como tipo B, né? O tipo B é alguém que não está aberto para a mensagem, mas esse aqui seria alguém que está aberto para o mensageiro. Ela está aberta para um relacionamento com você. Então, ela pode ter algumas dessas características, né? Especialmente dessa base 2 da pirâmide, desse degrau 2. Mas aqui, nesse terceiro momento, já é uma pessoa que está aberta para você. Você já está conquistando um relacionamento com essa pessoa. Ela gosta de você. Ela está aberta para criar um vínculo com você. Então, nesse caso, você precisa aproveitar essa oportunidade. Já o outro lado aqui da pirâmide, né, que também demonstra aqueles que estão mais acima da pirâmide, ele vai apresentar agora incrédulos tipo A. Tipo A são pessoas que estão abertas para a mensagem de Jesus. Eles querem a mensagem, eles estão abertos, eles estão sedentos, eles estão interessados, mas eles precisam que você invista nele, que você chame ele para caminhar com você, para fazer um estudo bíblico, para ir na célula. Essa pessoa está totalmente aberta para o evangelho, tá? Então, isso é uma excelente notícia, já está pronto, você precisa investir nela. Lembra que a gente viu na aula passada que ele precisa formar o quadro todo, o quebra-cabeça. Então, você precisa ajudar essa pessoa a conhecer o evangelho. Ela está aberta, ela está até próxima, quem sabe, de tomar a decisão, mas ainda não está pronta para acolher. Então, você precisa caminhar com ela, falar de Jesus, fazer o estudo bíblico, levar para a célula, e por aí vai. E no topo da pirâmide, lá no topo, onde tem a palavra compromisso, é alguém que já está pronto para entregar a vida para Cristo. É alguém que o Espírito Santo já trabalhou na vida dela, pessoas também já ajudaram, já discipularam, já estão, de alguma forma, muito sensíveis, né, à mensagem do Evangelho e já compreendem muita coisa e agora a gente precisa ajudá-la a tomar a decisão. Então, é assim que Ralph Nabel vai organizar no seu treinamento como nós devemos primeiro entender o tipo de pessoa que eu quero alcançar. Primeiro eu preciso entender em que ponto ele está, para que eu possa saber usar a estratégia adequada para alcançá-lo para Cristo. Agora nós vamos começar a entender um pouco mais essa pirâmide. A aula vai se basear nesse ensino e nós vamos trabalhar item por item a respeito dessa pirâmide de reação. Então, aqui a gente repete essa pirâmide igualzinha
como na outra, só que agora desenhada, né? Então, tipo B seria aquela pessoa que ela não é, ela é fechada à mensagem, né? É o tipo B. Então, é a base da pirâmide, os dois degraus e essa parte superior no canto direito, pelo menos na minha tela está aqui no canto direito, né? Então, são pessoas fechadas à mensagem do Evangelho. Já o tipo A, que é o outro lado, o lado esquerdo, e mais para cima, até o topo, são dois tipos de pessoas que ele chama tipo A, que é aberto à mensagem, tá? Está aberto para a mensagem de Jesus, ok? Então, vamos agora ver um por um, tá? E explicar um pouco mais sobre essa pirâmide primeiro, né? Então, Ralph Negro vai dizer o seguinte: as pessoas que nós queremos evangelizar, elas estão em diferentes níveis e precisam de coisas diferentes. Essa pirâmide ajuda nisso, tá? É só um exercício que ele fez e tentar organizar os tipos de pessoas que nós vamos nos deparar quando nós nos abrirmos, né, para ganhar pessoas para Jesus, tá? E pessoas diferentes precisam de coisas diferentes. O segundo ponto que ele vai dizer é que aceitar a palavra de Deus, aceitar o evangelho e receber Jesus é, em muitos casos, um processo. Nós já falamos também isso na aula passada, quando nós vimos a respeito dos mitos, né, a respeito de evangelismo e qual é a realidade e as implicações disso, né? Então, aceitar o evangelho é, em muitos casos, um processo. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos trabalhar para, na hora certa, nós colhermos o resultado. E outro ponto que essa pirâmide de reação mostra é que as pessoas precisam, em cada nível, ela precisa de algo. Aonde ela está, o tipo de pessoa que ela é, vai demandar de mim um tipo de atitude específica para ajudá-la no processo que, como nós também já vimos, né, que o convencimento vem do Espírito Santo. E nós oramos para isso. No módulo 1, nós falamos sobre isso em uma das aulas, sobre essa oração que é tão importante. O Espírito Santo é que convence, mas nós somos enviados a pregar, nós somos os proclamadores. E nós precisamos fazer a nossa parte no processo de ganhar pessoas para Jesus. Mas é o Espírito Santo, no final das contas, quem convence, que abre totalmente, né, o coração da pessoa para Cristo. Mas nós somos agentes nesse processo. E, ao mesmo tempo, é um mistério, porque que uns vão corresponder e outros não vão corresponder. Mas, independente disso, nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos obedecer à grande comissão de ir buscar fazer discípulos, tá? Vamos ver agora o nível 5, que é a base da pirâmide. Na base da pirâmide é alguém que não tem conhecimento da mensagem, né? Ou então, podemos dizer aqui, tem pouco conhecimento da mensagem do Evangelho. Talvez ele saiba de algumas histórias bíblicas aqui e acolá, mas muitas vezes sabe deturpado, não sabe direito, ou sabe o que viu em algum lugar, mas não é bem, nunca leu nem a Bíblia, né? Então, é alguém assim. Não tem conhecimento do Evangelho, muito raso, e por isso ele vive num grande engano, numa cegueira espiritual. O que fazer com esse tipo de pessoa que está no nível 5? A dica de Ralph Nagel é, nesse nível aqui, ele não está aberto à mensagem. Então, você precisa, em primeiro lugar, buscar criar vínculo, claro. Fazer com que essa pessoa goste de você, né? Se interesse em ouvir o que você tem a dizer e veja em você alguém disposto a ser amigo dela, né? Afinal de contas, nós queremos que elas sejam amigas de Jesus. Primeiro, a gente tem que entender que ela precisa ser amiga nossa para ela estar aberta, de alguma forma, a conhecer aquele que é o nosso melhor amigo, que é Jesus, né? Então, nós precisamos fazer esse exercício de construir vínculo. Ralph Nagel vai dizer que, nesse nível, além de fazer esse exercício de construir vínculo, claro, você pode contar testemunho, o seu testemunho.
Então, conte o seu testemunho, conte a diferença que a sua vida tem tido a partir do momento em que você conheceu Jesus e conheceu a mensagem de Jesus. Então, ela pode não estar aberta à mensagem, mas ela pode perceber que você é uma pessoa diferente, o seu testemunho de vida prático e você contar, claro, né? Você contar as suas experiências com Jesus, a sua conversão é algo muito importante nesse processo, porque a mensagem que nós carregamos, o Evangelho, é o poder de Deus, né, para transformação de vidas. E nós precisamos ter uma vida transformada e nós precisamos contar nossa história de vida. Essas pessoas muitas vezes não sabem o nosso antes e depois que Jesus entrou. Então nós precisamos aprender a contar o nosso testemunho. Às vezes nós vamos contar numa versão mais estendida a nossa história de conversão. E outras vezes vai ser importante a gente contar numa versão resumida. A gente precisa aprender a contar a versão resumida, porque nem sempre vamos ter essa oportunidade de falar muita coisa a respeito da nossa conversão. Tá? Então, treine os membros a compartilhar o seu testemunho. E aqui tem duas perguntinhas que ajudam a gente a preparar o nosso testemunho. Quando a mensagem do Evangelho transformou você? E como isso aconteceu em sua vida? Quando foi que o Evangelho fez sentido para você? E como essa mensagem, quando aconteceu, como foi, em outras palavras, a sua conversão? E uma segunda pergunta é: quais foram os resultados práticos que Jesus e a mensagem de Cristo trouxe, né, para a sua vida? De maneira prática, quem era você antes e o que você se tornou? Essas perguntas ajudam a gente a lembrar da nossa história de conversão e saber contá-la. Talvez vai ser preciso nós fazermos uma redaçãozinha, né, contando assim os pontos, né, importantes da nossa conversão. Então, aqui tem então duas perguntinhas que nos ajudam a gente a exercitar, a lembrar e contar a nossa história de testemunho em que o Evangelho veio até nós e nos transformou. Outra coisa que eu quero indicar para vocês aqui, alguns já conhecem essa minha dica, outros não conhecem, porque eu contei essa dica no meu curso de avivamento pessoal por meio das disciplinas espirituais. Então, aqui, como tem gente nova, e como tem tudo a ver com essa aula, eu indico novamente esse documentário, que é O Poder de Deus, tá? Que é um documentário que vale a pena assistir. E nós vamos dar o link desse documentário, porque esse documentário ele narra a história de algumas pessoas que se converteram, são pessoas do sertão da Paraíba, e mostra histórias reais de pessoas simples, mas que tiveram uma conversão genuína. Porque o grande poder de Deus significa a conversão. O maior milagre que Deus pode operar é transformar um coração humano. Então, vocês vão se inspirar olhando essas histórias de conversão, para que vocês saibam contar suas histórias de conversão. Cada um tem a sua história de conversão. Eu sei que alguns tiveram uma conversão muito mais dramática, né? História assim que parece uma novela, né? Outros tiveram uma conversão mais simples, vamos dizer assim. Não foi aquele drama todo. Mas mesmo assim, a conversão veio como um processo, claro, mas ela existiu. O antes e depois sempre vai existir. Saiba contar, né? Saiba contar o que Jesus tem feito de diferença na sua vida. Agora, esse testemunho não tem a ver apenas com o testemunho da conversão, tá? O testemunho da conversão é importante, mas aprenda a dar testemunho do que Deus tem feito na sua vida, da paz que você tem vivido, da alegria que você recebe de Deus, da direção, sabedoria que você recebe. De repente, você pode contar um testemunho de uma porta que Deus abriu para você, de uma restauração de relacionamento, de um casamento. Nós temos tantas histórias para contar.
de situações que nós já passamos, dificuldades, e como Deus tem sido real na nossa vida. Aprenda a contar testemunhos da diferença que Deus faz na sua vida, especialmente em relação à mudança de vida, transformação interior, transformação do coração. Quando você era compulsivo e deixou de ser, quando você era egoísta e se tornou generoso. Então, conte histórias, né? Nesse sentido, como Cristo e a palavra de Deus têm feito a diferença na sua vida. Mas aqui a ênfase que ele está dando é na sua história de conversão. Mas você deve se abrir para contar testemunhos, não só da conversão, mas do que Deus tem feito na sua vida. Aqui eu apresento o testemunho de transformação do apóstolo Paulo. Em Atos 22, nós vemos esse relato em que o apóstolo Paulo, ele conta a sua história de conversão naquele momento. O apóstolo Paulo, ele passou por situações bem difíceis, em que ele foi preso e ele precisou, né, se explicar, ele teve a oportunidade de contar, né, de como ele segue o caminho, né, de Jesus Cristo. E aqui é um desses momentos em que ele é preso e ele tem a oportunidade de contar, né, para a multidão que está ali, de judeus, ele conta a sua história da conversão. E aí nós vemos do versículo 1 até o 21, as etapas desse processo de conversão. Do versículo 1 ao 5, ele vai falar da vida dele antes de ser um cristão, quem ele era antes de conhecer Jesus. Então ele fala assim, olha, versículo 3, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Ele estava em Jerusalém, né? Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho, que é os cristãos, persegui eles até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio, deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, aqui ele mostra como ele era um judeu zeloso, como ele era um perseguidor dos cristãos. Em seguida, veja como o processo de conversão dele, né, do versículo 6 ao 8. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem você persegue. Então aqui ele caiu em si, Jesus teve um encontro com ele pessoal e ele percebeu que ele era um perseguidor de Jesus Cristo, que ele era um inimigo de Jesus e de Deus. Aqui ele percebe o quanto que ele estava distante de Deus. E aí os versículos seguintes, né, vão narrar como ele se rende, como ele entrega a vida a Jesus. A própria pergunta que ele faz no versículo 8 demonstra essa rendição. Quem és tu, Senhor? Senhor, né? Ele considera, então, aquele encontro com Jesus como alguém que é poderoso, né? Que é Deus, né? E aí, no versículo 9, ele continua dizendo assim: os que me acompanhavam, viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Mais uma vez ele entregando, né? Querendo saber a direção. Ele está se rendendo, se entregando, obedecendo a Jesus. E aí o Senhor responde: levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Em seguida, nos versículos seguintes, Paulo vai explicar o que significa ser um cristão, o que ele se tornou, né, a partir desse encontro pessoal com Jesus. Ele vai dizer, versículo 11,
que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Então, ele estava cego, né? Literalmente, mas é o que acontece, né? A pessoa que, sem Jesus, ela está cega, mas ela tem que perceber que ela está cega, né? Até ela, de fato, enxergar a luz de Deus, né? A verdade da palavra de Deus. Versículo 12. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Ele está explicando o que ele ia ser agora, o ministério do apóstolo Paulo. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para longe aos gentios. Ele diz, né, qual foi o seu chamado e o propósito e a sua missão que ele recebeu de Jesus. Percebam que beleza, né? O apóstolo Paulo apresenta o seu testemunho do antes, o encontro e depois, a missão, o que ele se tornou por causa desse encontro poderoso com Jesus. Então, ensine os membros da sua célula a dar o seu testemunho de conversão e também a dar testemunho do poder de Deus na vida deles, né? O que o Senhor tem feito na sua vida. Isso tem o poder de fazer a diferença, tá? Aqui é o nível 4, a seta está no lugar errado, tá? O nível 4 seria o segundo degrau, vou arrumar esse PowerPoint. O segundo degrau, seria o quarto nível de reações em relação a esse evangelismo. Então, aqui é o caso da pessoa que tem consciência, tem alguma consciência, algum conhecimento da palavra de Deus, não pleno, né? Mas ele não é receptivo. Ele conhece mais do que o que está na base da pirâmide, o nível 5. Então, o nível 4, ele tem conhecimento, mas não é receptivo. Aqui, a dica de Ralph Neighbor, o que fazer com essa pessoa, além de dar testemunho, tá? Além disso, que a gente já viu no nível 5, você precisa orar intencionalmente por essa pessoa, seja você com Deus, e aproveite até a oportunidade de orar por ela. Se você tiver essa brecha, né, quem sabe, né? Mas aqui a ênfase é em você orar no seu tempo a sós com Deus. Ore. E como célula, né, também, orem por essas pessoas, né? Tenham essa pessoa na lista da célula que vocês vão orar. Então, ore e ame. São as duas ações que Ralph Neighbor vai dizer a respeito dessa pessoa que está no nível 4. Ore e ame. E esse amor deve ser uma demonstração prática. Demonstre de maneira prática que você se importa com ela, que você quer ser amiga dela. E isso pode ajudar de verdade a remover barreiras espirituais e emocionais que essa pessoa possa ter contra você que deseja ser um evangelista na vida dela e também em relação a Cristo e a palavra de Deus. Então, seja um bom crente, em outras palavras, seja um bom cristão. Uma pessoa amiga, disponível, que ora, que ama, que faz a diferença. Isso ajuda a essa pessoa a se abrir a você. Em Romanos, no capítulo 15, versículos 18 e 19,
o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência. De que forma? Por palavra e por obras, por sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Então, esse era o método do apóstolo Paulo. Ele ajudava os gentios a encontrarem Jesus, a obedecerem a palavra de Deus, pregando a mensagem e demonstrando de maneira prática essa palavra, amando e com o poder do Espírito Santo. Creia no poder do Espírito Santo, no poder da oração. Creia que o Senhor quer te usar, né, para libertar essa pessoa, para que ela seja curada, né? O Deus é poderoso para fazer o que ele quiser, mas creia nesse poder de Deus para desvendar os olhos dessa pessoa e fazê-la se abrir para Cristo, tá? John Maxwell tem uma frase muito interessante, eu gosto muito dessa frase, que ele diz assim: as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam quanto você se importa, tá? Então, as pessoas, elas se abrem, não para nosso grande conhecimento, muitas vezes, mas primeiro para o nosso grande coração, para o nosso amor prático. Isso quebra barreiras e elas conhecem, de fato, um amor verdadeiro. Eu lembro de, há cerca de 12 anos atrás, quando eu estava em outra igreja, o pastor daquela igreja, eu era um auxiliar naquela igreja, ele teve uma inspiração, uma direção de Deus de evangelizar pessoas que estavam na rua. Então, ele via que em alguns lugares da cidade, em alguns sinais, em alguns lugares, alguns semáforos, né, eles tinham muitos moradores de rua ali, pedindo dinheiro, comida, e ele resolveu ir todo sábado pela manhã, junto com algumas pessoas da igreja, levar um café da manhã para aquelas pessoas. Escolheram um semáforo, um lugar específico, e começaram a ir todo sábado lá, com o objetivo de criar vínculo com aquelas pessoas que estavam ali. Então, eles levavam um lanche, um café da manhã, e ficavam ali conversando. Ficavam, em média, 1 hora ali, criando vínculo, ouvindo aquelas pessoas, orando por elas. E isso foi gerando uma abertura para falar de Jesus. Toda semana eles estavam indo, um grupinho da igreja estava indo. Acontece que, em determinado momento, acredito que eles já estavam indo, o grupo já estava fazendo isso há uns 2 ou 3 meses. Eu também ia de vez em quando com esse grupo naquela época. Alguém quis ajuda e pediu ajuda daquele grupo. Olha, eu quero sair dessa vida, eu quero Jesus. Me tirem da rua, eu não tenho para onde ir. E naquele momento foi um susto, né? Porque naquele momento era preciso do grupo mais compromisso em ajudar essa pessoa a sair daquela situação. E naquele momento a primeira ideia foi levar para a igreja. Ninguém sabia o que fazer e se levou para a igreja. E logo arrumou uma salinha lá. E naquela mesma semana, outros também ouviram essa situação, outros moradores de rua, porque nessa época já se estava levando café da manhã, já tinha uns 2 ou 3 grupos levando café da manhã para outros lugares ali próximo da igreja. E naquela mesma semana, outras pessoas começaram a querer ajuda também. E aumentou o número de pessoas na igreja. Claro que, logo de cara, quando chegou o primeiro, várias pessoas resolveram ajudar. Então, teve aquele que se dispôs a dormir lá com ele, na igreja, se arrumou colchonete, roupa, teve aquele que fez comida, e começou, várias pessoas, de maneira espontânea, começou a ajudar, a fazer uma escala de ajuda. Até gente de outras igrejas, sabendo do que estava acontecendo, naquela semana já começou a aparecer gente para se voluntariar a ajudar. E
Só que depois de um mês ali, se percebeu que aquele não era o lugar adequado. Já devia ter umas 10 pessoas, estava bem complicado de organizar as coisas ali na igreja. E aí uma pessoa da igreja, um irmão da igreja, que tinha um sítio que ele usava para um tempo de sossego da família, alguns finais de semana ele ia para esse sítio, ele resolveu, não era a casa dele, né? Ele resolveu ceder, né, emprestar esse sítio para a igreja. Ele percebeu a situação e ele quis ajudar. Então, ele emprestou esse sítio. Olha, enquanto vocês precisarem para esse projeto, né, de alcançar essas vidas, podem usar. Quando vocês não usarem mais para isso, vocês me devolvem. Né? E assim aconteceu. E aí, alguns voluntários se colocaram à disposição para ir para esse sítio e ali cuidar daqueles rapazes. E lá eles organizaram uns quartos, né, para os rapazes ficar. E chegou uma época que chegou a ter uns 40 rapazes e tudo aquilo assim mexeu muito com a igreja, porque haviam muitos voluntários trabalhando, servindo, discipulando aqueles rapazes, ajudando eles também a serem restaurados, libertos de tantos problemas. E muitos deles se converteram, e aquele projeto durou por 2 anos, e muita coisa aconteceu. Tinha rapazes que ficavam pouco tempo, tinha outros que ficavam por mais tempo. O tempo normal de permanência era pelo menos 9 meses, e muita coisa aconteceu. Teve um deles que só conhecia violência, não sabia o que era amor. Inclusive, é uma pessoa muito violenta, que já tinha sido presa mais de uma vez. Era uma pessoa complicadíssima, mas ali ele disse que pela primeira vez ele conheceu o que é amor. Ele conheceu o que é perdão. Ele conheceu o que é receber sem fazer acepção. E aquele rapaz se tornou um grande evangelista e pregador do evangelho. Né? Nós temos várias histórias assim para contar por meio desse projeto. Esse projeto não existe mais, mas eu, por exemplo, continuo ajudando, pelo menos um deles, ainda tem um vínculo, ainda faço um acompanhamento assim, não tão perto, porque não é mais da minha igreja, né? Mas a gente ainda tem um vínculo, ainda discipulo assim à distância, às vezes mais perto, às vezes mais à distância, mas muito do que nós aprendemos, e eu pratiquei isso em outros ministérios, é que quando nós temos alguém assim, morador de rua, precisando e querendo sair daquela situação, nós fizemos parceria com uma casa de recuperação. Okay? Existem algumas casas de recuperação, né? Mas não tem quem invista, né? Não tem quem se importe e ajude a manter essas pessoas numa casa como essa. Mas nós fizemos isso e até hoje temos parceria com uma casa de recuperação aqui da cidade, e toda vez que nós temos a oportunidade de tirar alguém da rua, nós levamos para esse lugar, mas nós cuidamos, mantemos essa pessoa lá e visitamos regularmente, isso como uma parceria e um desejo de fazer discípulos. Então, esse é só um exemplo para mostrar como vai ter momentos em que nós seremos desafiados e nós precisamos demonstrar esse amor prático, esse amor que investe, que ama, que cuida, como o bom samaritano, né? Nós já falamos disso na aula passada, né? Agora, vamos para esse nível 3. O nível 3 é aquela pessoa que ainda não está aberta à mensagem, mas ela está aberta a você. Ela viu em você algo diferente e ela gosta da sua companhia, e ela pode, por causa de você, por causa da sua influência, ela pode querer, em algum momento, querer saber de Jesus. Porque ela conhece a gente, ela está vendo algo prático em nós, ela vê que nós somos diferentes, que nós temos um Deus, que nós temos fé. Em algum momento que a gente conviva com ela, conhecendo isso, conhecendo a gente, ela pode chegar àquele momento e dizer assim, eu vejo que
você tem uma fé, né, tão especial, me ensina, ora por mim, queria aprender mais, né, desse Deus que você serve, você pode me ajudar? Então, isso pode acontecer, mas aqui ele ainda não está aberto, tá? A mensagem, mas ele já aqui já está aberto a você, porque você fez um bom trabalho, né? Você buscou criar vínculo, você amou, você orou. Então, aqui é a pessoa que, por conta disso, de alguma coisa que você já fez, ou então você ainda não fez, mas ele já vê você assim e te admira e acha você uma pessoa legal. Então, chegue mais junto, né? Seja agora mais intencional. Essa é a ideia, quando você percebe que essa pessoa já é aberta para você, continue e avance nesse processo de influenciá-la. Então, nesse caso, a dica de Ralph Nader é: não trabalhe sozinho, né? Envolva outros crentes, né? Ou até pessoas da célula, ou até a sua célula, mas de uma maneira diferente. Então, a dica que ele vai dizer é: use algumas estratégias para conviver com essa pessoa, que a gente chama de GI ou GE, é a mesma coisa, que seria um grupo de interesse ou um grupo de evangelismo. Ou você vai, pode ser de dois em dois, tá? Você vai com outra pessoa da igreja, outra pessoa da célula, e você intencionalmente cria uma caminhada com essa pessoa que você quer alcançar, né? Que você, ou pode ser a sua família, você e sua esposa, por exemplo, quem é casado, né? Ou você cria uma proposta intencional de caminhar com essa pessoa, no primeiro momento, não para fazer estudo bíblico, mas para interagir, para estar perto dela, né? Para formar um relacionamento. Aqui eu apresento um exemplo de um desses GE, né, que nós criamos no nosso antigo ministério, no período da pandemia. O que é que nós fizemos? Nós, eu e minha esposa, junto com uma ou duas pessoas da igreja, nós criamos um GE, que era focado em casais. Então, isso aqui não era a célula, tinha gente da célula, tá? Mas eram poucos da célula, a maioria não era da célula. Nós convidamos casais para fazer um curso de casais. Na pandemia, muita gente estava passando por dificuldade no casamento. Era um grupo online, era um grupo semanal, e nós criamos um curso de casais, sem ficar assim o tempo todo falando de Bíblia. A gente falava, mas era assim de vez em quando, não era toda hora. Então, nós criamos um curso online e aí, cada encontro era uma aula, tinha um tema que a gente trabalhava com eles sobre casamento. E isso aconteceu, acho que foram uns 10 encontros, 10 a 12 encontros. E cada encontro a gente estudava um tema sobre casamento. E aí choveu de casal. Aqui não está todo mundo nessa foto. Em algumas situações, um desses é crente e o outro não é, né? Digamos, um cônjuge é crente e o outro não é. E tem situação em que os dois não são crentes, né? E assim, um ou outro casal que era crente, mas a maioria não era. E assim nós fizemos isso, só que nós criamos um dia para encerramento. Quando a gente terminou esses 10, 12 encontros, nós fizemos um encontro presencial. Nesse momento já tinha melhorado um pouco a questão da pandemia, já era possível a gente se reunir, só que ainda tinha suas ressalvas, né? E a gente fez um encontro numa chácara, um encontro presencial, né? E aí foi acho que foi uma tarde de lanche, a gente trouxe um monte de lanche e foi uma tarde de testemunhos, e fizemos uma programação específica com eles, com dinâmica. Foi o encerramento. E aí o que acontece? Nesse dia, eles descobriram que haviam alguns casais de idosos da igreja que estavam orando por eles. Nós pedimos, lá no início do curso, nós pedimos, se eles saberem, que alguns casais de idosos, que estavam bem tranquilos, né, na pandemia, e nós pedimos para cada casal adotar
um ou dois casais que estavam fazendo o curso em oração. Então, eles foram pessoas que oravam por um ou dois casais, eles sabiam o nome, nem conhecia, a maioria nem conhecia, e eles foram intercessores desses casais. No dia desse encerramento, eles vieram e a gente disse para eles que esses casais estavam, apadrinharam eles em oração. E aí cada casal de idosos foi até a mesa onde os casais que eles estavam intercedendo estavam, e eles entregaram presente, e eles se conheceram, e eles oraram por eles. Bom, isso aqui foi poderoso para quebrar barreiras. Veja, nós não tivemos uma intenção clara, assim, não deixamos claro que estávamos tentando evangelizar eles. Nós estávamos falando de casamento, princípios bíblicos, claro, para casamento. Nós não estávamos forçando uma conversão. Nós estávamos falando de vida de casal, dando testemunhos, né? E, claro, a palavra de Deus estava ali, né? De maneira sutil, às vezes muito clara, muitas vezes sutil, mas sem forçar. Mas a ideia era criar um grupo de um tema específico. Aqui era ter um bom casamento. E era um GE, que no final das contas a gente queria evangelizá-lo sim, mas o grupo tinha um propósito de abrir pontes, de abrir corações e nos vincular para que Cristo pudesse entrar de maneira natural. E o que aconteceu? Todos esses aqui, eles se renderam a caminhar com a igreja. Todos eles passaram a participar das células da igreja. Todos eles, né, e muitos aqui se converteram. Nós tivemos um excelente resultado no processo. Pra você ter uma ideia, um desses aqui, a esposa era crente, mas ele era descrente e ele nem ia na célula. Às vezes era na casa dele, ele não ia. Raramente, quando ia, aliás, ele não frequentava. As pessoas tentavam criar vínculo com ele, não conseguia. Mas esse grupo, quando ele conheceu, por meio dessa amizade, desse grupo de interesse, ele se abriu, ele viu que ser um cristão não era uma coisa assim, um ET, né? Não era conhecer um ET, um extraterrestre. Ele ficou impactado com o amor, com os ensinos, e ele se converteu logo em seguida, e hoje é uma pessoa que tem feito toda a diferença na igreja, né? Então veja que isso foi um grande milagre que aconteceu, um grande testemunho de conversão. E outros aconteceram aqui também, batismos. Mas lá na frente a gente colheu esse resultado, não logo de cara, mas eles se abriram para caminhar, para estar junto. Então, isso aqui é um exemplo. A gente pode criar vários tipos de grupo de interesse, ou GE ou GI, né, como a gente chama. Isso aqui foi resultado do sucesso desse grupo de casais. A gente aproveitou as garotas da igreja e a gente tinha uma célula de garotas e a gente criou um formato também de 5, 6 encontros online para falar, né, de valores, né, valores sobre de uma vida bíblica, né, ou uma vida com propósito para garotas. Então, nós escolhemos um livro para trabalhar, a minha esposa que conduziu esse grupo, ela e a líder da célula de garotas, só que era um propósito, era um GI. Tá? Então, existia um tema específico para trabalhar com essas garotas e também não forçava a barra em querer evangelizar, apesar que a gente falava, sim, de Deus e da palavra de Deus, mas também a gente ia com muito testemunho, e era um curso, uma espécie de um mini curso para aproveitar a oportunidade de criar vínculo. E aqui estava cheio de convidados, né, pessoas até bem fechadas ao Evangelho, e aqui foi o encerramento. A gente também teve um encerramento, né, foi um período da pandemia também, né, e teve um encerramento presencial, e teve presente, teve testemunhos, né, e isso abriu o coração. A gente também não teve logo evangelismo nessa proposta, mas abriu os corações para continuar os vínculos, né? Então, foi excelente a proposta, né?
Aqui é um outro exemplo que eu dou, que foi um dia das crianças. Aqui foi um dia 12 de outubro, dia das crianças, feriado. E a proposta, nós tínhamos uma chácara, né? Essa igreja tem uma chácara no meio da floresta. E aí a ideia foi reunir alguns casais da célula, não eram todos, aqueles que tinham filhos, criança, que eram criança. E a gente fez um acampamento que começava no feriado. Eu não lembro se o feriado era de sexta para sábado. Eu não lembro se o feriado era no dia 12, era no sábado, ou era na sexta. Mas era o feriado, o dia da criança. Então a gente foi na sexta-noite e a gente conseguiu barracas para as famílias que a gente convidou para participar desse acampamento. Devia ter umas 7 famílias, 7, 8 famílias, não lembro, mas a gente convidou, né? Não foram todas as famílias daquela célula, mas eram aqueles que tinham criança. E convidamos várias famílias com criança para participar desse acampamento. Então, foi um mini acampamento que começou numa noite em que a gente montou as barracas, cada família tinha a sua barraca, os pais e os filhos ficavam juntos, eles amaram esse negócio. E a gente fez uma grande fogueira na noite, né, é, inicial do acampamento, e cada um a gente fazia um churrasquinho de marshmallow. Então, ao redor da fogueira, a gente teve umas brincadeiras, um louvor, e assim foi a primeira noite. E as famílias iam dormir juntas, né, cada um na sua barraca. E no dia seguinte, a gente tem esse lugar assim, ó, no meio da floresta, né? E aí a gente reuniu as famílias nessas mesas, né? Cada família ficou numa mesa dessa e foi feita uma gincana com várias dinâmicas de que eles tinham que fazer em família. Então foi um evento muito simples, né? Pela manhã teve essa gincanazinha, né? Não sei se você consegue olhar nessa foto de baixo, por trás desse espaço, né, fechado, tem as barracas lá atrás, ó. Então, ali estavam as barracas e aqui esse espaço fechado, né, pelo menos com o teto, né, era o local de culto, vamos dizer assim, da chácara que a igreja tem, né. E ali a gente reuniu eles para fazer várias dinâmicas, atividades em conjunto. Naquela manhã foi assim, olho no olho, os pais e os filhos tinham que fazer várias atividades manuais, criar, criar algumas coisas, algumas ideias, apresentar. Então foi bem divertido. Aí teve o almoço, né? E em seguida teve mais algumas coisinhas para eles brincarem, tipo essa escorregador, né? Com água e sabão, tinha pula-pula. Eles brincaram, terminou essa programação mais ou menos umas 4 da tarde, 4, 5 da tarde. Foi uma noite e um dia, manhã e tarde, só. Um evento muito simples. E isso daqui, meus irmãos, isso aqui, olha, abriu totalmente o coração dessas famílias para caminhar com a igreja e com a célula, viu? O resultado foi fantástico. Foi um evento intencional para abrir pontes, um grupo de interesse para pais com filhos, crianças, e isso aqui abriu muito o coração deles. Então, o que fazer para que tipo de grupo de interesse nós podemos fazer para criar vínculo? Uma pessoa que está aberto a nós, para que eles queiram caminhar com a gente. Você pode criar várias coisas. Você pode, até como célula, você pode fazer uma reunião diferente, né, que você vai ter uma noite de jogos, ou você pode fazer um encontro assim, né, para jogos, ou você pode, você e mais algumas pessoas da célula, criar um grupo para isso, de pessoas afins, que você faça jogos, ou você pode ter um grupo para exercícios funcionais, mas a partir dali você também aproveitar a oportunidade para criar vínculo e falar de Jesus. Campeonato esportivo, eu fiz muito isso com jovens, quando eu era pastor de jovens, né? Campeonatos esportivos ajuda muito, né, a trazer pessoas, atrair para convivência, para relacionamento, depois leva para a célula, né? Você pode também ter grupos de interesse na área da música, ensinar violão, grupos para canto, piano, e cobra uma taxinha simbólica, alguém disponível da igreja
né, que tenha essa habilidade, que possa aproveitar a oportunidade para criar vínculo com pessoas, para atraí-las para Deus e para a igreja, né? Você pode fazer algumas programações para casais, só para casais, né, por exemplo, seja da sua célula ou da sua igreja, convidar pessoas. Isso traz muita oportunidade de trazer casais para perto, para ouvir algo de Deus, não necessariamente já evangelístico, mas para falar de casamentos, é que ajuda demais a atrair pessoas, né? Pessoas que estão abertas a você, mas tem algo em comum, um interesse em comum, falar de casal, falar de filho, né? Música, ou então esporte. O que nós podemos fazer para atrair pessoas? Para caminhar com a gente, né? Mas a ideia é falar de Jesus. Mas primeiro a gente precisa atrair para um relacionamento, para que elas queiram ouvir de Jesus, né? Aqui pode ser um grupo de inglês, né? Pode ser um atendimento de saúde, cestas básicas, ou pode ser um bazar solidário. Tudo isso são estratégias que podem nos ajudar, né, a atrair pessoas e elas estarem perto da gente, né, e elas se abrirem para caminhar com a gente, a participar de uma célula, a de repente querer conhecer o Deus que a gente serve. Nós podemos fazer coisas assim. Nós temos alguns missionários hoje que estão na Tailândia, né? A Tailândia, na região que eles estão, é um lugar que tem muitos muçulmanos e eles não, se eles abrirem uma igreja assim, templo, as pessoas não vão. Como ganhar essas pessoas para Jesus? Então, eles oferecem serviços comunitários, de acordo com o perfil deles mesmos, do que eles sabem fazer. Então, eu sei dar aula de inglês, né? Então, eles vão e abrem grupos para aula de inglês, eles vão servir comunidades carentes, levam cestas básicas, dão aula de computação, eles fazem o que eles conhecem, aula de futebol. Nós temos um missionário que tem ganho muitos jovens para Jesus por meio de a escolinha de futebol. E eram garotos pequenos que foram crescendo, conhecendo os valores de Deus, mas sem ser, né, logo falando da Bíblia, porque muitas vezes não estão abertos para isso, né, ainda não é hora para isso, mas você vai, de alguma forma, você vai ali criando vínculo, eles vão vendo a tua vida, o teu testemunho, e isso vai impactando. E na hora certa, a gente colhe o resultado. Então, para esses que ainda não estão abertos à mensagem, crie grupo de interesse, crie estratégias para atraí-los, para a convivência, algo que eles gostam, algo que eles se interessam, né? Faça atividades que atraiam as pessoas que você quer alcançar, né? Caminhe com elas, né? Faça algo que ela gosta, né? Atraia ela por aquilo que ela gosta de fazer com você, né? Ou com pessoas que são da tua célula, né? Não, em primeiro lugar, levá-la para uma célula para ouvir o evangelho, ela não está interessada ainda, mas crie uma estratégia para que chegue a esse momento, tá? Então, agora vamos para o nível 2. Aqui, nível 2 e nível 1 é mais fácil, porque aqui é o lugar em que a pessoa já está aberta para a mensagem. Claro que ainda vai precisar o vínculo, ainda vai precisar da amizade, né? Sempre vai precisar da amizade, porque Jesus, ele caminhou com pessoas ao ponto de torná-las seus amigos. Então, nós também vamos fazer isso. Fazer discípulos significa fazer amigos, amigos de Jesus e amigos nossos. Então, sempre vai precisar da amizade. Mas aqui, nesse caso, é o tipo A. O tipo A é alguém que está aberto à mensagem, facilitou o nosso caminho. A pessoa já quer falar de Jesus, já quer conhecer, já quer saber, né? Quer aprender. Então, nesse caso, pode ser alguém que era tipo B, mas se tornou tipo A. Então, agora que ele se tornou aberto para a mensagem, aproveita a oportunidade. Mas tem pessoas que a gente vai criar vínculo e ela já vai estar nesse nível. Facilitou ainda mais o processo. Não quer dizer que eu não vou dar meu testemunho, isso não quer dizer que eu não vá amar, demonstrar amor prático, que eu não vá orar por ela, que eu não vou buscar intencionalmente criar vínculo. Isso eu tenho que fazer. Mas aqui, essa pessoa, além disso, já quer aprender de Deus.
ele já quer entender melhor aquele quebra-cabeça que a gente mostrou na aula passada. Então, aqui, o que fazer? Apresente um estudo bíblico, apresente Jesus, use algum estudo leia o Evangelho de João, por exemplo, que é o mais recomendado, leia com ela o Evangelho de João, ou faça algum mini estudo bíblico com ela, use algum livreto que já tenha os estudos específicos para ajudar alguém que do nível, né, nesse nível aqui, que quer aprender, ainda não sabe quase muita coisa, e você possa seguir um processo lógico, né, até apresentar a mensagem do Evangelho toda. Então, escolha. Nós já apresentamos isso no módulo 1, alguns materiais que você pode usar nesse processo de evangelismo, discipular, no caso, alguém que já quer um estudo bíblico, né? Então, faça o estudo bíblico com ela. E no nível 1, aqui sim, depois desse processo todo, né, aqui, no nível 1, a pessoa já está aberta para o compromisso. Às vezes, as pessoas vão aparecer na nossa vida, ou nós vamos até elas já vão estar aqui, porque de alguma forma Deus já agiu, outras pessoas talvez já semearam, e a gente vai só colher. Mas, no geral, nós estaremos no processo da semeadura a chegar até esse topo da pirâmide do compromisso. Então, aqui é festa. Aqui já está tudo pronto para a gente colher. Nesse caso, o que fazer? Ela já está bem madura, mas mesmo assim ela precisa do momento da decisão. Então, nesse caso, cada membro da célula, cada membro da igreja precisa aprender a fazer o convite à salvação. Não espere o pastor fazer. Não espere a mensagem do pastor. Faça você mesmo. Pode ser que aquela seja a última oportunidade, né? Talvez não tenha mais outra oportunidade. Então, saiba fazer o convite à salvação. Saiba você mesmo, saiba a célula fazer o convite à salvação. Apresente a mensagem do Evangelho agora, de uma maneira bem resumida, nesse momento, ou seja, bem enfático na decisão que ela precisa tomar por Jesus. O que significa o Evangelho de maneira agora muito clara e a nossa parte nessa decisão. Existem várias formas de apresentar o convite à salvação e nós ainda vamos ter uma aula para isso, tá? Acredito que no mês de outubro nós vamos ter uma aula só para isso, para a gente apresentar formas de apresentar o convite à salvação, né? Nós vamos ainda ter mais uma aula, pelo menos, sobre evangelismo, tá? Então, aqui seria isso. Em Lucas 10, de 1 a 7, diz assim: depois disso, o Senhor Jesus, né, escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele. E aí ele deu a direção, né? Ele os enviou para evangelizar, né? Quando entrarem numa casa, façam primeiro essa saudação, que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Aqui Jesus dá orientação clara no processo evangelístico. Eles vão nas casas, mas vai ter gente receptiva e vai ter gente não receptiva. Na casa receptiva, ele está falando de alguém que ele chama de homem de paz. Você está pregando a paz de Deus. Se houver um homem ali, que ele chama de homem de paz, naquela casa, aberto, né, então, é aquela pessoa que está procurando a paz, né? A paz de Deus. E aí sim, você deve ministrar essa paz. E ele fala assim, se a pessoa não quer essa paz, você não tem como insistir. Então, você passa adiante. Ainda não é hora de colher, né? Desse exemplo, dessa ação evangelística. Mas tem gente aberta. Aquela pessoa que está procurando a paz, fique nessa casa. Coma e beba, ou seja, se envolva, crie vínculo e fale de Jesus, ensine, ministre, liberte essa pessoa. Não fique mudando de uma casa para outra, né? Essa aqui, ó, está pronta. Seja intencional, crie vínculo, vá lá, continue até colher, né? Então, é aqui que ele está dizendo.
Então, se a gente olhar de novo a pirâmide, o homem de paz que Jesus está falando aqui, ó, é alguém que está no tipo A, que está aberto para a mensagem, né? E que ou está pronto para começar uma caminhada com você, discipular, de conhecer Jesus, de conhecer o Evangelho, ou já está pronto para tomar a decisão. Então, aqui seria um homem de paz, né? Só que pode ser uma mulher de paz, pode ser uma mulher aberta, né, para o Evangelho naquela casa, ou pode ser até uma criança. Então, eu tive uma experiência de uma célula que nós tínhamos, que alguém da célula falou de Jesus a uma menina de 8 anos, e essa menina é, queria queria participar, né? Queria aprender de Jesus, queria participar do Ministério Infantil, queria ir para a célula. E o que aconteceu? Essa garotinha, ela rapidamente fez por onde a família dela participar da igreja e da célula. Ela é que estava de verdade aberta, a primeira pessoa aberta para o evangelho. E ela participou, inclusive, de uma EBF da igreja, né, uma escola bíblica de férias, que é uma programação voltada para crianças. E ela quis Jesus, e aí ela tinha uma apresentação para os pais, e ela deu um jeito de trazer o pai e a mãe dela e os avós, porque essa família morava em outro estado e estava na nossa cidade há não tinha muito tempo, tinha poucos amigos. Então, a célula se tornou os amigos deles. E aí, rapidamente, em pouco tempo, o que aconteceu? Essa família toda estava visitando a célula. E aí tem um encontro, por exemplo, entrou uma foto, não vou aqui apresentar a foto só para resguardar essa família, mas teve logo um encontro que essa garotinha, né, tinha trazido os pais, os avós, o tio dela, a babá dela, que ela tinha uma babá, o irmãozinho mais novo e uma amiga dela, uma amiguinha dela. Ou seja, tinha um monte de gente na cela só por causa daquela garota. E logo em seguida, não só aquela garota aceitou Jesus, mas em pouco tempo, a avó dela se converteu. Então, olha só que fantástico, né? Quando alguém está aberto e a gente investe, chama para perto, visita, ama, cuida, fala de Jesus, as portas se abrem. E é isso que Jesus ensinou e Ralph Neighbor fala nesse treinamento. Um homem de paz ou uma mulher de paz, e no nosso caso aqui, nosso exemplo, foi uma criança de paz, né? É uma menina de paz, aberta para o evangelho. Então, olha só, essa pessoa é alguém procurando por paz, e é um incrédulo tipo A. Essa pessoa está aberta para ouvir como se pode ter um relacionamento com Jesus, né? E mais, veja bem, quando você encontrar uma pessoa assim, aberta, responsiva, normalmente isso pode resultar em uma cadeia de conversões. Essa pessoa, ela convida outras, ela chama os que estão perto. Essa pessoa, ela fica contagiada de tal forma que ela vai evangelizando todo mundo ao redor. E a gente tem que aproveitar isso, nós temos que ajudar essa pessoa a ganhar essas pessoas ao redor, né? Então, isso, de fato, ajuda no evangelismo, ok? Bom, aqui eu terminei o conteúdo principal, mas queria dar um tempo para a gente conversar sobre esse tema. Eu trago aqui duas perguntinhas, você pode falar o que mexeu com você essa aula, fique à vontade. Mas aqui eu trago duas perguntinhas. Sua célula está atenta para o homem de paz? Você está atento para as pessoas que estão procurando paz ao seu redor? Outra pergunta: o que você foi desafiado nessa aula a fazer para que o evangelismo por amizade seja mais efetivo na sua vida e na sua célula? Alguém quer falar? Fique à vontade, gente. Essa é a hora. Bom, eu, na verdade achei bem interessante essa, essa maneira, né, de procurar meios para criar vínculos, né, Uhum. com pessoas, sem ir diretamente nessa questão do evangelismo, né, Logo de cara, né? logo de cara. São estratégias realmente assim, muito interessantes, porque
geralmente, nós cristãos, a gente já quer logo É. levar o evangelho, quer que a pessoa logo entenda o amor de Cristo e tudo e tal. A gente é E impaciente, realmente, né? A gente é impaciente. isso. E realmente tem muitas pessoas que não estão abertas realmente para ouvir o evangelho, até porque hoje, na verdade, assim, a, o comportamento de certos cristãos, né, tem fechado muito a porta do Isso. evangelho, Atrapalha, né? atrapalha O mau muito. E exemplo atrapalha. eu tenho batido muito isso na igreja, assim, nos cursos de ensinamento e tudo, né? Porque Uhum. entendemos que a, quando nós aceitamos a Jesus, o evangelho traz verdadeiramente uma transformação. Sim. E hoje, infelizmente, as pessoas se acostumaram a estar numa religião, né? Isso. E não entendem realmente a essência do evangelho na sua plenitude. Uhum. Então, o comportamento de muitos cristãos tem fechado muito a porta do evangelho. E essa justamente tem sido uma dificuldade hoje para a gente poder Você, trazer pessoas para Jesus. você vê, pastor, Mas, imagine alguém querendo ajudar um casal, quem que é casado, um exemplo, né? Querendo ajudar um casal em crise que não conhece Jesus a conhecer Jesus e assim, né, Jesus transforma o casamento, Jesus quer abençoar o teu casamento, mas se ele não tem um bom casamento, é, entende? Às vezes nós estamos assim, nós estamos falando de uma sim, mensagem que a gente nem vive, a gente nem é modelo. sim, é verdade. É Por isso que verdade, é. muitas vezes não temos efetividade, não temos o poder de Deus, né? Sim, sim, sim. Então, essa questão assim é um maravilhoso. E a gente tem experimentado isso um pouco, assim, não diretamente, né? Uhum. Mas a gente tem experimentado um pouco isso, conhecendo pessoas, dando, assim, Deus tem nos dado a graça das pessoas, assim, olhar para o nosso relacionamento, olhar para nós, o testemunho que a gente dá do relacionamento no ambiente, no local onde a gente mora, no bairro onde a gente mora, as pessoas passam a conhecer a gente, ver na região onde a gente mora, né, aqui na Guiana Francesa, aqui na Guiana, Sim, geralmente o guianense não tem costume de andar de mão dada uhum. com as suas esposas, né? Sim, sim. E a polícia já sabe, né? Quando ele olha assim um casal andando de mão dada com a esposa, ele, opa, esse pessoal não é daqui não. Eles já param e já pedem documento. Tem documentos? Cadê o papel e tudo, né? Isso. Uhum. Então, mas assim, quando eles observam e perguntam assim, escuta, quantos anos de casado vocês têm? Uhum. Eu digo, bom, vamos fazer 32 anos de casado. Hã? Uhum. E vocês ainda andam de mão dada, assim, É, é normal. Sim, a gente é, criou esse costume desde pequeno, né? Assim, desde o começo e tudo e tal. Então, aí eles começam a se abrir com a gente, né? Contando isso, as suas isso. histórias, suas dificuldades e tudo e tal. Então, a gente vê realmente que isso é uma estratégia muito boa e o Senhor tem abençoado muito sobre essa questão, né? E entre outros meios também que a gente pode estar usando, sem falar diretamente do Evangelho, porque essas coisas a gente tem que aproveitar as oportunidades. A oportunidade ela vai chegar, porém, não é de criar, falar logo sobre o Evangelho, né? Então, eu achei muito interessante e é um trabalho assim que a gente pode realmente focar mais sobre isso, né? E agora sim, isso não quer dizer que a gente não possa, em algumas situações, já chegar falando do evangelho, claro, né? Não, sim, Mas sim, aqui a gente mostra uma realidade de um discipulado, de alguém que está sim, disposto a caminhar com o outro, pagar o preço por ela, em sim, oração, intencionalidade. É uma coisa mais completa, né? E nos sim, 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 ensina a ser amigos das pessoas e chamar para perto e sim, para integrar na vida da igreja, porque, sim, como a gente viu sim, na aula passada, o discipulado é um processo também de integração na sim, família de uhum, Deus. Por isso, sim, a gente pode até entregar folheto, a gente pode usar outros meios de sim, evangelismo, mas a gente não pode esquecer que essa pessoa precisa de um vínculo,
precisa de alguém que pague o preço por ela, alguém que está ali por perto para ajudar, para ouvi-la, para ensinar o quebra-cabeça, sim, né, sim. estudo bíblico. Então, mostra uma coisa mais ampla, como o evangelismo é um processo discipular Sim, relacional, né? E é sim. uma responsabilidade de cada um, né? Cada um. Tem lugares que só você vai estar, onde É, só você pode fazer a diferença, né? com Cada um certeza. vai ter seu lugar para semear, né? Seu lugar para fazer a diferença, né? E se a gente tem a Sim. célula, é o ambiente em que a gente trabalha junto para conseguir esses resultados, de dois em dois, ou a célula como um todo cria suas estratégias, né? Ou Uhum. então pode fazer algum um GE, né? Aqui, acolá, que a gente perceba que é possível para um evento específico, para uma situação, né? Para criar vínculo com Uhum. outros. A gente trabalha em equipe. E tem a célula, que é o lugar para acolher aqueles que estão vindo, né? Para acolher, para Uhum. cuidar, né? Então, é formidável isso. Isso aí já Uhum. realmente, quando é saudável, quando é bem focado, Isso, traz muitos resultados para a glória de Deus. isso, isso. Muito bom, pastor. Maurício, você estava falando aí de gente que às vezes é assim, né? Que está mais para religiosidade do que para um verdadeiro discipulador, né? É um assunto bem delicado. A gente está passando por uma situação dessa e tem gente que está querendo forçar a divisão da célula, chamando isso de multiplicação, porque não tem nenhum benefício em dividir sem ter perspectiva, né? Dividir sem ter um trabalho de, como a gente falou hoje à noite, de evangelização, né? São um punhado de crentes que acham que se dividir a célula vai crescer. Só que se em 4 anos de célula, essas mesmas pessoas nunca conseguiram fincar um cristão, um novo cristão na igreja, vão conseguir manter uma célula. E eu fico só olhando e fico É, às triste, vezes, né? Porque, às vezes tem célula que viraram mais um programinha de crentes, né? Mas não sim, tem Sim. esse olhar, né, não, para o pior que assim, perdido, não tem intencionalidade. são os mesmos que apontam o dedo, entendeu? Que a culpa é dos outros, como se eles não tivessem nenhuma responsabilidade de Sim, evangelização, né? sim, sim. Enfim, É. eu Deus estou tem a passando essa misericórdia, né? E por isso vamos que ensinar. Deus vai dar oportunidades de ensinar essas pessoas eu espero ver se, a espero ver. viver Eu, essa sabe, saúde tava que pensando de significa pegar, mesmo ser a célula, né? tava pensando amanhã de pegar o link desse treinamento e mandar para essas pessoas, mas será que vão querer escutar? Enfim, Vamos ver, vamos a ver. pessoa que já sabe tudo, eu acho que eu preciso aprender mais nada. Deus vai dar oportunidades também. Vamos Ah, orar. Vamos vamos orar. orar por isso. Mais alguém quer falar? Eu quero falar, pastor. Pode falar, Inclusive, Poliana. aconteceu, é, não digo o final dessa história, mas um novo recomeço. Ela foi aceita esse domingo, né, na nossa igreja como membro. É Uhum, uma pessoa que eu conheci, ela é uma ex-presidiária. Eu já uhum. vinha trabalhando com ela, pastor Alexandre, há 12 anos. Uau. 12 anos, pastor. E durante os 8 anos que o filho dela ficou preso, eu e o Oswaldo demos todo o apoio aqui. Uhum. Depois que o filho Isso. dela foi solto, ela Uhum, teve uma crise muito forte. Aquela velha mulher quis voltar novamente. uhum. E aí eu fui, conversei com ela, falei umas palavras duras assim mesmo para ela. E eu pensei, bom, essa daí eu acho que eu perdi. Eu acho que não, não vai me procurar mais. Aí E você já passam tinha demonstrado muito amor, né? Então, isso, ela isso. soube ouvir, né? Aí ela sumiu, pastor, ela foi em outros lugares e no final ela voltou para cá, voltou para Glória a a célula, Deus. Glória a ficou Deus. firme na célula com a gente. Aí ela conversou com o pastor Adailson, né? Ela Uhum. falou que queria, né, assim, ser membro mesmo, porque ela já era batizada, só que ela ficou muito tempo distante. Sim. Então, eu vejo que, como o pastor falou, essa questão do trabalho, de servir, de ajudar. Então, Uhum.
isso fez a diferença na vida dela, porque ela falou que foi em vários lugares, mas aonde ela viu que tinha um grupo que realmente ajudava, éramos Glória a nós aqui Deus. da célula. E Glória no a Deus. domingo, e no domingo foi um novo recomeço, porque agora ela já é membro da nossa igreja. Graças a Deus, meu irmão. Olha só, vale a pena perseverar, né? Às vezes vai ser É, mais demorado, né? é mais demorada. Vai ter, às vezes, idas e vindas, né? Isso, Mas a gente isso. está ali. E aí, Tá uma ali. hora a gente colhe, né? Olha, olha, é Glória a verdade. Deus. Mais alguém? Elias? Oi, pastor, boa noite. Boa noite. Assim, né, uma das aulas que eu mais gosto na vida é o Evangelho, né? Elias, teu áudio está bem ruim, Elias. Tem alguma coisa no teu... Só um minutinho. Tá bem ruim teu áudio. Não sei se é teu fone. E agora, melhorou? Agora sim, agora melhorou. Na verdade, assim, é uma das aulas que eu mais gosto, porque minha vida é um evangelho, Uhum, né? Eu acho incrível a questão de interrelacionar. uhum, O que é mais interessante, assim, porque todos os dias da minha vida eu me pergunto qual foi o último dia que alguém aceitou o Senhor, que eu dei a palavra. Todos os dias eu faço isso. E sempre tenho orado muito para Deus me trazer os invisíveis, aqueles que ninguém vê. E o que eu aplico na rua, né? Porque eu sempre gosto de dizer que eu sou treinado na rua. E é muito interessante a gente nidificar, tornar a notícia real, né? Não é só pegar as boas novas e lançar, né? Temos que estar aberto a tudo, tirar todos os conceitos e preconceitos que temos, porque não sabemos quem vamos alcançar. E os uhum, desafios que eu tenho na rua com as pessoas é os mesmos desafios que eu aplico em célula. Às vezes uhum, eu, assim, porque eu vou de crianças a toda a faixa etária, desafio as crianças, ei, tu já leu a Bíblia toda, eu tenho aqui um negócio para imprimir que dá em 30 dias, e dá em um ano e tal, e vou acompanhando, né? Na uhum. minha célula, eu sempre estou ali falando sobre missões, incentivando, procurando, eu fico igual procurando uma presa para cair naquilo que é do Senhor, e às vezes eu vejo não só a música, não só o evangelista, o pregador, o profeta, fico procurando ali, né? Mas assim, voltando pro evangelho, eu pratico muito três coisas. É observar a mulher samaritana na conversa dela, que foi apenas um pedido de copo d'água, o bom samaritano na sua aplicação e o Tomé da vida, né? Então, eu já faço isso tanto tempo que é tão natural, eu chego lá, eu olho nos olhos, se for um cadeirante eu fico da altura, nada me escapa do olhar, Mas, Elias, entendeu? uma questão que a gente viu hoje é sobre não só o falar, mas Sim, o caminhar com a pessoa. Como é que essa aula te faz pensar sobre não ser só aquele evangelista que pega a é, oportunidade e fala de Jesus e lança a semente, mas aí aquele que cria vínculo, que traz isso, para perto, que é, faz com que o discipulado aconteça. Isso, como é que isso mexe contigo? assim, e o que eu quero pontuar é isso. O que que acontece? A gente tem o intuito, o treino pela igreja de falar do evangelho, mas todo mundo quer que todo mundo aceite, que todo mundo se converta, mas o processo de caminhada ninguém quer, É né? lento, é o sacrifício, né? E muitas das vezes a gente arrisca na pessoa e dá errado, e que o que eu cobro muito é isso, e eu tenho isso na minha vida. Minha célula, eu acompanho cada um, eu sei a história de cada um, o que que acontece em cada um. Quando eu faço a inter-relação, o intercâmbio com outras pessoas, eu acabo associando a personalidade daquela com as outras pessoas que podem associar essas. Quando Uhum. as pessoas se convertem, eu já faço aquela lista, faço oração por elas, vou acompanhando de casa em casa, pergunto como estão, aonde mora. Tipo, a última vez era assim, Ótimo. daquela menina que tu levou nos braços, ela não tem passagem. Eu digo, não, vou pagar a passagem dela. Ah, tem Uhum. filho não sei aonde, não, a gente vai dar um jeito. Então, elas têm Certo. que fazer exame, elas têm que fazer isso. Então, eu tenho todo esse acompanhamento por trás. Às vezes eu até falo brincando, eu sou contrabandista de células, né? Porque pode até que não seja a minha cor, né? Porque a gente é dividido em cores. Mas se eu souber que uma outra célula tem alguém que está na mesma situação, eu faço caravana, marco mais cedo. Mas assim, eu tenho acompanhamento com muitas pessoas. E o discipulado, o que eu faço com o discipulado? Eu pergunto qual é o nível daquela pessoa de conhecimento de Deus, e Uhum. depois eu venho discipulando com o básico, o fundamento, as dúvidas, e sempre digo, ó, tá aqui meu telefone disposto, tu achou uma dúvida, me procura que a gente vai sanar. E Uhum. sempre que eu aconselho essas pessoas, eu aconselho dentro da palavra e não fora do
que eu acho, não, eu acho, Sim, não, vamos ver o que a sim. palavra diz. E quando eu faço acompanhamento, é acompanhamento real. Às vezes eu estou aqui de tarde e tem um problema na família, não sei de quem, que tem que orar. Eu saio daqui, pode ser no meio da noite, qualquer hora eu vou, Uhum. entendeu? Então tem que ter esse acompanhamento. Isso. Assim, no meu caso, a última senhora que se converteu na minha mão, ela disse assim: Ah, mas eu sou muito, já estou numa idade. Eu disse: Não, não tem problema, vocês ainda sonharão, né? Porque ela não entendeu o versículo. E aí eu disse assim: Não, eu vou lhe acompanhar, igual o meu nome é esse. Então, assim, é desgastante. O nosso psicológico fica um pouco abalado, por isso que você precisa estar orando, jejuando, para entender que o Espírito Santo é que te dá a coordenada correta das palavras e com quem tu vai falar, né? Então, assim, é Isso. desgastante, mas É. em contrapartida, quando a gente vê a transformação daquela menina que se vestia assim, ou daquela criança que não tinha esperança, eu diz assim: olha, se não fosse o Senhor, eu não tinha aprendido a orar, e meus pais não tinham parado de brigar. Então, e o que eu vejo lá fora, eu trago para dentro da célula e acompanho cada um dentro da sua prioridade. Às vezes eu falo até brincando. É, um exemplo, né? Eu tinha um irmão que ele estava meio que para sair mais ou menos. A hora, a Junto, hora. Vai eu rápido, vai capinava junto rápido. com ele. Tinha alguns irmãos que eu capinava, tinha uns que eu pintava a parede. E aquele Vida na Vida me deu Uhum. intimidade para todo mundo, sabe? E Uhum. aí eu consegui agariar não só uma pessoa, mas também a família. Às vezes Ótimo. a gente tem que ser muito estratégico. Vou dar um exemplo Isso. básico. O último, o Felipe tava acompanhando já a igreja, a gente vai olhando, e eu acompanhava ele, dava umas conversas, falava um pouco de Deus, e um dia eu vi ele carregando um bujão na Uhum. bicicleta, eu parei meu carro no meio da avenida e disse: Bota o bujão aqui, e fui Uhum. deixar ele em casa. E isso marcou muito ele. E logo Ótimo, um mês depois ele aceitou o Senhor, né? E eu quero ótimo. dizer que Pegar quarta-feira essas oportunidades, né? Sim. tudo, eu não deixo escapar nada. Quarta-feira Ótimo. eu fui almoçar e eu sempre fico dizendo assim, o que Deus quer de mim nesse lugar? E aí eu passei, tinha Ótimo. um cadeirante, e o cadeirante aceitou o Senhor na minha mão, e ele, muito fraco, eu me ajoelhei ao lado da cadeira, disse: mas tua cadeira tá massa. E depois eu comecei a orar, e eu fiz uma, e assim, eu já recebi vários nãos, mas os poucos sims que recebi foram doces, né? E ele estava com a alma quebrada. Eu disse: Você quer aceitar? Ele disse: Quero. Ele disse: Eu vou congregar onde? Eu disse: No céu. Mas eu estou aqui, sempre vou acompanhar. Então, assim, eu tenho essa gana Ótimo. Ótimo. por Você vida. é o evangelista clássico, né? É, E é bom ter você aqui porque você eu, ajuda. E outra coisa, a sua igreja é uma igreja extremamente evangelística e discipular também, né? Por meio das células, por meio do acompanhamento individual. Inclusive, nos últimos 2 domingos, na IBM, né, a Batista Missionária, que é a igreja do Elias, eles fizeram toda uma movimentação de chamar os amigos, de atrair pessoas, e fizeram apresentações no culto, né? Foram 2 cultos com apresentações, com teatro, com mensagens evangelísticas, e eles tiveram apenas 50 convertidos. Olha só, nos 2 últimos domingos, né? Então, de verdade. fato, quando a igreja se envolve, quando tem as células, quando as pessoas têm esse ardor, né, os resultados vêm. Então, É algo como eu costumo dizer fantástico que assim, está acontecendo lá na IBM, né? a igreja, ela te dá o tempero e o conhecimento, né? Mas Uhum. importante o templo, mas Deus quer que a gente vá lá para fora ser luz realmente, buscar todos, sabe? A gente não pode se acostumar a ficar só ali, ter essa vontade. Eu já acordo perguntando quantos vão. E aí, só para encerrar, né? Eu tava brincando assim, ó. Antes eu achava que eu tinha só meu nome e uns letreiros lá no inferno, né? Eu já tenho um condomínio e tô dizendo, ó, só vai morar no condomínio quem ganhar de 10 almas a 20 no final do ano. Amém? Valeu, Elias. Então, vamos terminar essa aula. Deixa eu colocar só a parte final da aula. Ok. Isso aqui é a nossa historinha de reflexão, lançando a semente. Em 1883, um vulcão aparentemente inativo entrou em erupção na ilha Krakatoa, localizada no Estreito de Sunda, Indonésia. O vulcão rachou montanhas de cima a baixo, de forma que nada restou na ilha a não ser uma massa morta, uma camada de 30 metros de profundidade de cinzas resultantes do fogo. Os cientistas estavam convencidos de que nenhum animal ou planta poderia possivelmente ter sobrevivido a tão gigantesca erupção. No entanto,
Nos 3 anos seguintes, algumas flores e samambaias começaram a brotar do solo. As aves, o vento e o próprio mar haviam levado sementes para a ilha. No ano de 1897, várias partes da ilha estavam cobertas de vegetação. 10 anos depois, a ilha estava completamente coberta de árvores e palmeiras. E depois de 40 anos, a ilha não estava só coberta pelas plantas que cresceram, mas tinha também sua porção natural de aves, animais e insetos. Mesmo nos ambientes mais severos, sementes têm mecanismos de crescimento poderosos que fazem com que elas se reproduzam. Na medida em que semeamos as sementes do Evangelho na vida de outras pessoas, Deus é capaz de tomar essas sementes e operar milagres, mesmo quando nós achamos ser impossível. Assim como os agricultores, devemos fazer a nossa parte ao semear, regar, nutrir e aguardar pela colheita. Deus cuidará do restante. Aqui a ferramenta de hoje é com base na nossa aula, e assim você vai listar aquelas pessoas que você deseja alcançar, mas primeiro também observando aonde é que elas se encaixam melhor, aquelas pessoas que você está investindo, em que nível ela está. E a partir disso, você vai criar a estratégia para buscar alcançá-las e discipulá-las. E aqui tem essa listinha, e assim você coloca agora nessa lista do seu ECOS. O ECOS, a gente já falou sobre isso, né? Sobre aquelas pessoas que são o alvo do teu evangelismo, né? Pessoas que são alvo do teu relacionamento evangelístico. Então, aqui você coloca a data que você começou a intencionalmente investir nessa pessoa, coloca o nome dela, e aí você vai organizar qual o perfil dela. Primeiro nível A ou B. A é o incrédulo tipo A, que a gente viu, que é aquela pessoa que é o homem de paz, né? É aquela pessoa aberta ao evangelho. Já o B, tipo B, é o incrédulo tipo B, que é a pessoa que é resistente ao evangelho, mas que pode estar aberto a nós, a nosso relacionamento. Aí você faz um X, coloca o nome das pessoas e faz um X com o nível dela, o tipo dela, né? Tipo A ou tipo B. Tipo B fechado para a mensagem, tipo A aberto à mensagem. Mas o tipo B está fechado a mensagem, mas vamos criar um vínculo, né? Em seguida, tem 5 tipos de fortalezas, que são aquelas áreas em que a pessoa está aprisionada por Satanás. Então, tem A, B, C, D e E. A são amarguras ou ressentimentos. Se você percebe ela com isso, você marca um xizinho. Ela pode ter mais de uma fortaleza também, tá? E aí você escreve para você saber como lidar com ela. B, feridas do passado. C, alguma herança familiar que atrapalha. Aquela raiva, pessoa muito crítica, complexada, que vem de família, né? Vem de berço. E a gente vai ter que ajudar essa pessoa nessa área. D, alguma cegueira religiosa, né? Por algum tipo de religiosidade, idolatria, espiritismo, esoterismo, né? E seria algum sofisma, alguma mentira, algum engano, alguma coisa que faz ela ficar presa ao orgulho, né? Daquilo ali que ela está seguindo, né? Na vida dela. Talvez uma carreira, o dinheiro, alguma coisa assim. Então, você faz uma análise, convivendo com a pessoa, você vai discernir quais são as fortalezas que você vai orar, né, diante de Deus, né, pedir para Deus libertá-la, e você vai intencionalmente ajudá-la a perceber que essas questões estão atrapalhando ela na vida dela, né? E aqui em seguida, nós temos 7 passos que nós podemos fazer para intencionalmente ajudar essa pessoa. Não que você tenha que fazer todos os 7 passos, você vai escolher qual vai ser a melhor estratégia a fazer com essa pessoa. Quais seriam os melhores passos para o momento, de acordo com o perfil dela, de acordo com o relacionamento que eu tenho com ela. O que você vai fazer? Como você pode investir nela? Então, passo 1 é orar. Acredito que o passo 1 serve para todo mundo, tá? Aqui tem um exemplo que a gente colocou aqui, fictício, mas o passo 1, você pode colocar um X em todo mundo, né? Que você está investindo, orar.
Agora, tem uns que você já pode visitar, que é o passo 2. Você marca um xizinho, não vou visitar essa semana, no mês que vem. Vamos fazer isso, né? Vamos nos encontrar, né? Passo 3, fazer alguma atividade juntos. O que eu posso fazer para demonstrar amor, para servir? Passo 4, compartilhar o meu testemunho pessoal. O 5, convidar para um dia com seus amigos cristãos. Passo 6, estudar a Bíblia juntos, fazer um estudo bíblico, né? Passo 7, apresentar o convite à salvação. Então, de acordo com o momento, de acordo com a estratégia que a gente já viu nesse treinamento, vai te ajudar a você organizar esses passos. Aqui é a ferramenta para você usar. Cada pessoa saber usar na sua célula, tendo os alvos de evangelismo e como lidar com eles, o que fazer. Isso aqui está totalmente atrelado a esse treinamento, né, que a gente viu, né? A todo esse treinamento que a gente viu hoje. E aqui tem a ferramenta. Na verdade, o Ministério Igreja em Células de Curitiba vende esse material, que é essa cartelinha bem aqui, ó, que é como se fosse uma cartolinazinha, é um papel assim mais durinho, né? E aí tem tudo isso aí que está aqui na tela, tem aqui, que você pode adquirir pelo Ministério Igreja em Células, lá de Curitiba. Eles vendem isso aqui, né? São várias cartelinhas que você entrega para cada um da sua célula e ajuda eles a preencher. E atrás tem os motivos de oração. Tem 6 pontos a respeito de como orar por essas pessoas. A gente já viu isso em outra aula, né? Nós já vimos isso em outra aula, se eu não me engano, foi no módulo 1. Então, aqui tem isso aqui, ó, nessa fichinha, essas 2 coisas, né? Ok. Aqui são as dicas de livros, né? Que foi da onde nós tiramos esse estudo. Os 2 livretos de Ralph Neighbor Jr., Tocando Corações, Como Alcançar Incrédulos Tipo A, e Construindo Pontes, que é abrir corações daqueles que são tipo B. Então, são os 2 livretinhos de Ralph Neighbor em que a gente tirou esse treinamento daqui, mas esses livros trazem mais coisas, tem alguns estudozinhos também a esse respeito. Se você quiser adquirir para aprofundar esse tema, também você pode adquirir pelo Ministério Igreja em Células, tá? E as dicas de vídeo de hoje é o documentário que eu citei, né, O Poder de Deus, que eu vou deixar o link do YouTube, e o filme a respeito do apóstolo Paulo, já que a gente citou, né, a sua história de conversão. Fica aqui a dica para você assistir esse filme, tá bom?